Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Essa é a nossa quinta aula, o início de uma jornada discipuladora. Hoje quero trazer em especial este capítulo 1, versículo 39 de João, que diz: "E Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? E Jesus falou: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Jesus estava passando e João Batista disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. E André, e nós pressupomos que seja João, o autor do Evangelho, começaram a seguir Jesus, e Jesus dá uma brecada, olha para trás e diz: O que é que vocês estão buscando? O que é que vocês querem? E essa pergunta Jesus fez outras vezes nos evangelhos para outras pessoas, e é uma pergunta fundamental para o início da jornada discipuladora. O que é que você quer? O que é que nós queremos? O que é que você, meu irmão, que está aqui comigo na escola de líderes, deseja? É muito importante que nós tenhamos a clareza sobre o que nós buscamos em Jesus. E aqui, de modo específico, nós buscamos nos tornar iguais a Ele, porque esse era o objetivo de André e de João, quando eles perguntam onde moras, visto que era comum os discípulos conviverem com o seu rabi, na própria casa do rabi, para não tão somente receber o ensino da teologia, mas também o modus vivendi, ou seja, a saber como esse rabi delibera acerca das coisas da vida, como esse rabi cuida da família, como esse rabi lê, enxerga o mundo, como esse rabi reage diante de situações, de dilemas da vida. Ou seja, o objetivo do discípulo é ser como o seu mestre. E para que isso ocorra é necessário tempo, envolvimento, é necessário, como eu já disse em outra aula, comer sal juntos. Amém? E aqui começa a jornada discipuladora com André e João seguindo o Senhor Jesus. Aqui era só o início de tudo isso que hoje a gente vê. Mas no início era assim, 2 ou 3 reunidos. Esses são os primeiros companheiros de julgo. Quando a gente vai olhando e vai seguindo os olhos pelo capítulo 1 do Evangelho de João, a gente vai vendo que o que é que acontece? Conexões pequenas. André traz o irmão Pedro para próximo de Jesus. Relacionamento, amizade, comunhão, essa liga, ou seja, é o amor que é o transporte, é o amor que é o canal, é o amor que é a ponte para que se estabeleça a proclamação. E a gente vê também Filipe e Natanael, Filipe, que era também lá de Betsaida, da mesma região lá de André e Pedro. Então, os primeiros companheiros de julgo estão bem perto de nós. Estão aí mesmo, na sua igreja, estão aí na sua casa, estão aí no seu trabalho. No capítulo 4 de João, Jesus já está ali com a sua pequena rede formada, né? Essas conexões que vão se fazendo, estão ali agora os discípulos. E uma coisa que eu acho interessante no capítulo 4 de João é quando Jesus evangeliza aquela mulher samaritana, ela dá um testemunho, as pessoas creem, vão até Jesus, seguem ela até fora da cidade. Mas o que realmente é fantástico é o fato de que eles pedem para Jesus ficar algum tempo com eles, e Jesus fica. E quando Jesus vai embora, eles dizem para a mulher: Olha, mulher, agora não é mais porque você testemunhou,
mas é porque nós experimentamos, nós tivemos tempo com Ele, podemos dizer que verdadeiramente este é o Salvador do mundo, como está lá no capítulo 4, de verso de número 42 do Evangelho de João. Então é importante isso, que nós tenhamos em mente que para que a nossa liderança, para que haja realmente um trabalho profícuo, um trabalho onde nós não vamos apenas fazer números, mas vamos ter realmente essa liga divina no nosso meio, essa comunhão, essa saúde espiritual. É importante saber que nós vamos ter que abrir a nossa agenda, tá? Para conviver com os nossos discípulos, para ouvi-los, para atendê-los, para ensiná-los, para que seja replicada essa graça, esse amor na vida deles e para que eles se sintam animados em fazer também pontes, eles também comecem a abrir a agenda deles e tragam outros. Então é fundamental essa questão do fator tempo, um tempo de qualidade. Eu quero mencionar aqui algo que eu chamo de os 3 As do discipulado, dos companheiros de julgo. Existem 3 objetivos muito básicos: apoiar, alcançar e avançar. O primeiro objetivo é apoiar um ou outro, compartilhando dores, alegrias, porque Jesus diz em João 13,35 que é pelo amor que nós seremos reconhecidos como seus discípulos. E o amor aponta para isso, compartilhar alegrias e tristezas, sabe? Então é necessário que haja esse entrelaçamento de vida entre discipulador e discípulo. E a segunda proposta, para que não fique só na comunhão, né, é alcançar novos companheiros de julgo. Perceba que André sai um pouco da cola de Jesus para trazer Pedro. Depois chega Filipe, chega Natanael e vai chegando mais outros. Então nós temos que compreender isso, que o círculo ele existe, mas não é um círculo fechado. E a terceiro ponto que mostra a saúde é o alvo, que é a expansão, a formação de grupos de comunhão e missão para expandir a Igreja do Senhor, que é o que a gente vai ver acontecendo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Vemos Paulo saudando a igreja nos lares, por exemplo, na carta aos Romanos, e por aí vai. Esse é o grande objetivo, expandir o reino de Deus. Mas é muito interessante como começa pequeno e se torna algo grandioso, como nós podemos aqui conferir. Como escolher a primeira geração de companheiros de julgo? Aqui apenas algumas questões muito básicas. Não é o meu intento aprofundar isso. Mas eu quero destacar o fator oração. Jesus, ele passou a noite orando antes de escolher os seus discípulos. Quando amanheceu, chamou de um grupo 12. E esses 12 acabaram ali formando ali a sua primeira rede, né? Para que todo o processo fosse estabelecido e depois viesse a avançar. Então, os primeiros companheiros de julgo devem ser pessoas que você tem o discernimento trazido pelo Espírito Santo em oração, de que tais pessoas realmente vão se alinhar com você para ganhar outros. Eles não vão ser simplesmente alguém que você vai cuidar, alguém que depois pode se tornar só um peso. Não, alguém que você perceba que no início, alguém que você vai cuidar, mas que dentro em breve será alguém que vai evoluir e vocês vão dividir o peso na jornada e ele vai trazer um, você vai trazer o outro e vocês vão estar formando ali o primeiro grupo, o primeiro pequeno grupo, e vocês vão começar a liderar pessoas juntos, ok? Então é muito importante isso. Para finalizar,
Nós precisamos das pessoas pelas razões certas. Isso quer dizer que qualquer um não serve. Tem que ser realmente alguém que você tenha o discernimento, enfatizando isso. Ore. Selecione um grupo na sua mente, escreva, ore por aquelas pessoas antes de falar com elas, tá? E entenda isso, que qualquer um não serve. Que, eu gosto muito de tal pessoa, tenho bastante afinidade. Porque é meu irmão, como foi no caso de André e Pedro, mas às vezes não vai dar certo. Pode ser que aquela pessoa seja uma pessoa muito inteligente, bom de Bíblia, né? A gente pensa, fulano é bom de Bíblia. Mas os fariseus também eram muito bons de Bíblia, na verdade melhor que os apóstolos, e Jesus não escolheu nenhum deles. Na realidade, eu penso que, na grande maioria das vezes, salvo as exceções, quanto mais conhecimento teológico, conhecimento eclesiástico, tá? Menos aquela pessoa tem para aprender, porque ela já acha que já sabe. Tanto é que em Coríntios Paulo diz que não foi muitos sábios que Deus colocou no meio de vós. Tá? Então, é uma dica importante. Às vezes aquela pessoa que a gente julga que é vazia, não tem muito conteúdo, é a pessoa que talvez a gente vai ter uma facilidade maior para depositar as riquezas de Deus, né, nesse vasinho de barro. Se seguirmos o exemplo de Jesus, nós não então iremos cometer grandes erros, certo? Não iremos cometer grandes erros. Então essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que a gente se encontre logo logo para discutir, debater essa aula, aprender mais e vamos juntos no desafio de fazer discípulos, de nos tornarmos líderes cada vez melhores para a glória de Deus. Amém? Até uma próxima.